Pessoal, e o Flamengo que já se prepara para amanhã meter uma goleada em cima do seu rival. A mídia já está repercutindo demais essa partida de amanhã. Tem novidades aí nessa convocação da seleção brasileira. Tem toda a entrevista, tem a mídia se rendendo a Felipe Luiz e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando dessa partida de logo mais? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos falar do Campeonato Carioca? Tem uma participação agora do Rossi e do Carille, vamos acompanhar. O quê? Rossi e Carille. Ah, que susto. Calma. Vai, Bom, a gente toma cada jogo como uma final. Obviamente que é uma fase definitiva, uma semifinal do Campeonato Carioca. A gente tem uma vantagem grande, que é um gol. Mas clássico, acho que o outro dia se viu muito, nos primeiros 10, 15 minutos, como um clássico deve ser jogado. O Felipe é doido por querer vencer, isso sim. Depois é bom que ele também tente transmitir isso para todos nós. A preparação para sábado vai ser mais mental. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo. Tem que saber jogar o jogo, tem que ser firme, tem que ser forte, temos que... Muitos patrocinadores, obrigado, e agora pagamos o salário do Vitor Birner. Birner, você sabe que Flamengo e Vasco... Você sabe que a gente fica não, falando não essa coisa de fica... respeito, e ele desdenha dos Não, maiores salários da cara, ele é para. grande, né? Não, Vamos lá, seguinte, vamos falar... Ele renovou, ele era para, CLT, Ele escondeu que renovou. que vira agora tudo PJ. Você escondeu que renovou? Perdeu o desconto lá. Não fala isso, Zé, graças a Deus deu tudo certo. Bom, em vantagem o Flamengo recebe o Vasco. Não, agora deu certo, dá tudo casadinho, foi bem bonito. O Flamengo recebe o Vasco, e eu fico pensando aqui, o vascaíno, eu conheço vários, inclusive um muito próximo, ele até tá de férias, é um amigo que eu tenho, que ele trabalha em outro ramo, nem é o que vocês estão pensando. E aí ele falou, tô preocupado, porque o que acontece é que o Vasco... Ele te ligou aí pra você falar, você quieto, Edu? O pessoal tá oferecendo com isso. Mas dá um alento pro Vasco chegar diferente dos últimos resultados aí, com o Coutinho voltando a fazer gol. Vocês acham que pode ter? Tem jogo aí? Eu acho o Flamengo muito favorito. É? Muito. Quanto na sua balança de fichas? 85, 90, 10, 15. É mesmo? 0 a 6, sim. Que isso? Sim, porque o Vasco precisa ganhar por 2 gols de vantagem. A partida é no Maracanã, onde o Flamengo se sente mais confortável. O Flamengo tem mais elenco, mais time, trabalho mais longo, mais variação tática. É uma equipe mais confiante. E o Vasco, apesar de ter feito um bom jogo contra o Flamengo no sintético do Tapetinho, tem muitos limites ainda e não é culpa do treinador. É uma questão de elenco, tempo de trabalho, ideias de jogo possíveis com jogadores à disposição. O Vasco há muito tempo não consegue bons resultados contra o Flamengo. Para o Flamengo ser eliminado contra o Vasco é uma coisa... Assim, se você conversar com os vascaínos... Nem se o Bubu abraçar o Flamengo, tem alguma chance? Eu abracei. Mas abraçou pro título. E o Fluminense está crescendo. Entendi. E o Fluminense já está na final. Entendi. Porque o Volta Redonda não tem chances. Não tem, De qualquer jeito, o Flamengo é mais time. Eu acho que esse é o abraço mais óbvio de todos. E eu não sei nem se a zica bubuzista pode derrubar esse título do Flamengo. De qualquer jeito, na semifinal é muito complicado. Já viu cada coisa, Birner. Olha, ali é pesado. Talismã da nação, cara. Eu acho que se o Vasco... entra no vestiário, Vasco... que tipo de situação, assim? Você fica meio Não, pilhado? você entra tentando jogar, você tem que mudar a sua cabeça e acreditar a todo instante que pode conseguir a vitória. Você tem que trabalhar isso, eu acho que o cara ele trabalha nessa forma, sabe, da quarta força, aquelas coisas todas, para tentar reverter essa situação. Foi campeão brasileiro desse jeito. Isso, para tentar reverter a situação contra o Flamengo. E isso, todos os times irão utilizar esse tipo de motivação para jogar contra o Flamengo. Vamos jogar contra o Flamengo, temos que ganhar, o time deles é melhor. Se nós não jogarmos o melhor futebol, nós vamos perder eles vão golear e tal. Agora, eu acho assim, eu estou um pouco com o Birner no sentido que, como o Vasco já perdeu a primeira partida, ele tem que mudar a forma de jogar para poder tentar buscar e reverter a situação. E precisa ganhar por 2 gols de vantagem. Quando ele muda, quando o Vasco mudando a sua forma de jogar, eu acredito que ele vai proporcionar ao Flamengo uma facilidade maior. Porque os espaços irão surgir. Agora, precisa ver se o Carille vai mudar realmente a forma de jogar.
Né? Se vai utilizar a mesma tática com o Ryan, agora tem o Nuno, né? O português que entrou bem, né? Fez bom jogo e tal, mas assim, vamos ver o que o Flamengo vai fazer, porque o Flamengo do Felipe Luiz é um Flamengo que corre 90 minutos, que pressiona o adversário 90 minutos, que não joga com o regulamento embaixo do braço e nem sentado no resultado. Estrelismo todo zero, jogo, que é uma coisa que não aconteceu no Flamengo há muito tempo. Todo jogo é um novo jogo para o Flamengo. Então esse é o lado mais, eu acho que vai ser o lado mais difícil para o Vasco, superar isso. E o Flamengo tem que fazer uma partida que não demonstrou desde a chegada do Felipe. Qual foi o jogo que o Flamengo foi muito mal? Fluminense. Mas muito mal assim, acho que o Canato tá falando A ponto Um de perdeu, sofrer um muitos empatou gols, jogando mal. Jogou melhor que o Fluminense, mas empatou jogando mal. Mas assim, tem que ser, a gente tá falando, né? O Vasco ele tem que superar algumas dificuldades e o Flamengo tem que estar abaixo. Porque se a gente colocar os dois numa condição normal do que vem apresentando na temporada, é difícil. É óbvio que a gente vai falar que é clássico, óbvio que esse contexto é importante, e sabe que muitas vezes o jogador ele se motiva, aí o Zé pode falar melhor, o quanto o jogador tem uma motivação diferente para fazer um clássico importante como um de semifinal. Mas se a gente colocar, e é o que o Bruno falou, assim, não coloco tantas fichas porque tem esse contexto de clássico, mas se a gente colocar os dois, o que o Flamengo apresenta já desde o final da temporada passada e especialmente essa temporada? E o que o Vasco apresentou e o que conseguiu mesmo jogando no seu limite? Contra times que tecnicamente oferecem uma resistência maior, que tem mais poder para decidir, seja no coletivo ou até mesmo no individual. Então fica mais difícil para o Vasco. Agora, cravar que já tá, isso aí eu não consigo não. Aí eu deixo com o Bubu. Aí, tá vendo? Aí uma belíssima escada pra você ver. Ela levantou a bola e eu vou Incisivo. botar aqui. Esse clássico vai ser o clássico do bicho-papão. Ele tem Cuidado. medo. Ele tem medo. Temos daqui a pouco- Você tem medo do bicho-papão também? bicho-papão Ele tem medo de fantasma. Tá falando de fantasma. Bicho-papão eu não sabia. Calma. Tem medo do bicho-papão? Eu não sabia que o Tigrinho tinha medo de bicho-papão. Você tem medo do Você que é o bicho-papão? nosso Tigrinho da Ele tem transmissão. medo. Ele não te contou? Ele acordou a esposa Nossa, dele. Ele dorme de meia e com cobertor. Sabe que o apelido dele agora é apresentador Tigrinho, né? Tigrinho é bom demais. Ele acordou a Roberta Eu posso contar? Não, ele fez um barulho Posso na minha saber? residência. E aí era um brinquedo da minha filha que fez o barulho. Eu posso contar? E aí, o qual? Que você, quando você escutou isso daí, que você aí fez? eu falei, amor, vai dar uma olhada lá. Sabe o que ele fez? E sabe o que aconteceu quando ela voltou pro quarto? Ele estava coberto e abraçado no ursinho da filha. Isso acontece muito. Várias vezes, inclusive. Então você não fala de pelo bicho-papão, respeito muda? às coisas. Não, fale bicho-papão. o bicho-papão foi o seguinte. se Nuno quiser, Moreira, já vou. o novo jogador do Vasco, ele chegou e ele é a coisa nova no Vasco. A grande novidade é ele. E ele falou, o Flamengo não é nenhum bicho-papão. É verdade. Ele falou. Eu acredito que falou. podemos reverter. Falou não. Ele deu uma injeção de ânimo que o vascaíno não estava acostumado, Sabe por quê? entendeu? Depois de ter jogado no Vizela e no Casapi, ele tem um grande conhecimento sobre o futebol brasileiro, conhece profundamente o Flamengo, entende a força da equipe e tal, e deu essa E opinião sabe bem então o que vai embasada sobre isso. acontecer? Possivelmente o Flamengo vai ganhar de novo, Eu sei. talvez mais do que 1-0. Nos últimos 31 jogos entre Flamengo e Vasco, o Vasco ganhou só 2. Nos últimos 31 jogos entre eles, só 2 vitórias do Vasco. Então, possivelmente o Flamengo vai ganhar de novo, agora com mais autoridade, e talvez quem fizer um gol lá, um Bruno Henrique da vida, que solta de vez em quando um outro patamar, vai fazer lá. Que nem você tá achando que tem gente que vai fazer tigrinho segunda-feira? Né? Tem gente que você tá acreditando que vai ter tigrinho. Então você tá Jogador fazendo cravando. tigrinho na segunda. Você, Eduardo de Menezes, que adora um recorte, né, aquela coisa pro site, já se agitação, prepara. Isso. Já. Você acha que a classificação do Vasco é um milagre? Não acho. Não acho. Acho que até tudo que nós estamos falando aqui vai ser um sucesso no vestiário. Eles vão passar. Como é que imita um bicho-papão? E vão Imitar um passar, tigrinho é fácil. inclusive, Fala o pra senhor ele, você que é falando. o cara da- no bicho-papão. O senhor falando que é 10, 15%. Sim, podem passar. E acho que motiva. Ô Zé, é fizeram clássico. isso algumas vezes, É que eu clássico, é sério. Sim. É sério, é clássico, meu. clássico, motiva, Eu né? acho que. Eu também acredito que o Flamengo é Como favorito. diria Já tiraram Jardel, até frases minhas de contexto pra colocar no vestiário uma vez. Ele- Você sabe Eu disso. sei disso. como diria Ele quer te Jardel, ensinar. clássico é Fora de clássico e contexto. E vice-versa. vice-versa. Mas não muda, Zé, quando chega no Não, lógico vestiário. que muda. Mas eu falei aqui, você jogar contra o Flamengo hoje é a maior motivação do futebol brasileiro, é jogar contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Pelos títulos que têm alcançado e tal. E aí depois você tem alguns jogos pontuais. Mas esses dois times são os times que são sempre, assim, você mira, opa, peraí, esses times aqui nos últimos anos têm conquistado muita coisa. Hoje talvez o Botafogo, mas o Botafogo, pelo que vem fazendo nesses primeiros 3 meses, você quer ganhar do Botafogo pelo título que ele teve ano passado da Libertadores.
É campeão da Libertadores, é campeão brasileiro, como diz o Textor e tal. Mas jogar contra o Flamengo hoje é emprego. Você joga para entrevista. Se você jogar bem, você é empregado que depois. esse programa tem uma audiência enorme no vestiário do Vasco, que durante essa semana a gente falou: "Ei, Coutinho, vai jogar com ela." O cara meteu um gol. Ele jogou pra caramba, né? Que a gente cobrava. Jogador. Imagina o Nuno Moreira faz 2 gols e põe uma máscara do bicho-papão. Ensinar o quê? Eu acho mais fácil. Ensina pra ele como é que faz o bicho-papão. Bicho-papão, eu não sei. No cinema já teve várias versões do bicho-papão, né? No imaginário, né? Na verdade, é o medo de cada um, né? Então o bicho-papão pode ser diferente de acordo com a pessoa. Então, o seu medo talvez seja um fantasma. O bicho-papão... Mas no caso do Vasco, o que você tá falando de bicho-papão... O bicho-papão do Vasco é o Flamengo. Dos últimos 31 jogos entre eles, o Vasco só ganha 2. O Vasco tem até um bom rendimento contra outros times. Contra o Flamengo é um problema. Aliás, eu tenho um amigo vascaíno que você conhece também, que ele fala: "Cara, Bubu, não tem jeito. Contra o Flamengo não dá, a gente perde sempre." É o mesmo amigo? Não, é um outro. Ele falava do outro. Tem um do primeiro, eu falava do segundo. Vários, cara. Então, assim, o vascaíno ele já tem essa daí. São Paulo, Por isso que é legal essa chegada no Moreira, dando uma injeção de ânimo pro Flamengo. O Flamengo não é tudo isso, não é bicho-papão. E o outro que tá de... Porque o vascaíno ele já entra meio derrotado contra o Flamengo. Tem o vizinho do Breiler, o cachorrinho do Pedro Ivo. Tem o Sandrão, nosso editor, que é da Vasco Noronha, que é uma torcida... E o nosso compositor genial. Foi legal agora, você conseguiu, você entregou o rapaz, né? Não, Sandrão Marinax. Sandrão Marinax. Agora, quem pode ser o fator de... Quem contar segredo contra o Pedro Eduardo Não, ele fala. Ele tem boca de sacola que não rola negócio. Boca de sabão, que pelo amor de Deus, hein? Vocês estão falando do conjunto do Flamengo, o Biner falou que Deus não tem estrelismo, mas... A gente falou aqui de caras decisivos no Paulistão. Vai ter alguém que pode chamar o protagonismo nesse duelo? Flamengo? No Flamengo. Ou no Vasco. Tem 4 jogadores da seleção, ou cara. no Vasco. A seleção foi convocada, tem 4 no Flamengo. Por exemplo, para Rafael Prats, brasileiro, ainda ele não, mandou ainda aqui. ainda. Rafael Prats mandou aqui. Ele continua, apesar de ter viralizado vários personagens. O Arias é o melhor jogador do Brasil. Ele continua mantendo aí essa... Mas quem vai ser o cara para esse duelo? Mas esse cara pro duelo, quem vai ser? Como eu vou saber? Mas eu tô te perguntando, pô. Você não viu o jogo? Eu gosto de comentarista assim. O comentarista não é obrigado a saber tudo, cara. Eu falei pra você. Aí é função Por que o comentarista não sabe tudo? Na sexta-feira, Se eu soubesse, eu pegava todo o dinheiro que eu tenho, colocava numa bet e não Não, senhor, não é assim, não. Você tem esse pensamento equivocado. Que o comentarista tem que ter resposta pra tudo. Você não tem que ter resposta pra tudo. Não sei. Você não tem coragem de falar? Você tá querendo, você não tem coragem? Eu tenho que perguntar, minha função é apresentar e perguntar pra vocês. Coragem? No Vasco, quem pode fazer gol? Quem tem mais chance? Gostei, boca de sacola. Gostei da boca de sacola. Você fala, Verrete. O cara que tem mais chance de fazer gol. Verrete, olha lá, ele tá falando o que eles falam. Verrete, né? Fala no Santos. Neymar. Quem sabe Guilherme. No Flamengo eu tenho que fazer uma lista. O Verrete é capaz de eliminar o Flamengo? Não é, mas eu acho jogadinho improvável. Que o Verrete tá apanhando o Flamengo. Eu vou te fazer uma recomendação. Já que você fica... Esquerando. Sai daqui. Você que faz o seu joguinho ali na sua bet, saudavelmente. Não gosto. Bota uma grana no Vasco com a eliminação do gol do Verrete. Eu acho que deve estar pagando bem. Eu não faria isso no seu lugar. Mas você tem essa possibilidade. Mas já que você pode... Vamos lá, hein? Pedro Henrique Torre aqui conosco, hein? Porque esse Sport Center precisa de poesia, Mariana. Tá bem. Não é? Sim. Então, por favor, Pedro Henrique Torre, vamos lá com Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, a vantagem rubro-negra. Pedro. Tudo bem, Bruno? Poesia. Quem tem a poesia nas palavras da Veveta é outra pessoa que está por aí. Tudo bem, Mário? Um beijo para você também. Um abraço a todos que estão no estúdio. Teremos talvez poesia com a bola amanhã no Maracanã? Não sabemos. 17h45 esse confronto Flamengo e Vasco, jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo com a vantagem, 1-0 na última semana, Bruno Henrique fez. Então agora pode perder por um gol de diferença, que avança a 7ª final de Campeonato Carioca consecutiva. Desde 2019 o Flamengo carimba ali a sua vaga na decisão, é o atual campeão, busca o bicampeonato consecutivo. Agora, há pouco, o Flamengo divulgou um boletim médico, o Dr. Fernando Sasaki, e confirmando assim que Alexandro e Juninho estão liberados. Depende do Felipe Luiz para utilizá-los no clássico de amanhã. O Cebolinha e o Michael ainda dependem
de mais um tempo, estão evoluindo, já não sentem dores, o Cebolinha mais ainda, porque já vai começar a fazer um trabalho de preparação física, mas vão levar mais algum tempo, esses ainda são desfalques. Lembrando que Danilo, que não participou do último jogo, ele também é aguardado, assim, foi mais um poupado da última partida, gramado sintético, assim como o De La Cruz, que ficou no banco de reservas, mas a questão do joelho e tudo mais, o Felipe Luiz até comentava que não tinha utilizado por conta disso o Uruguai. Então, ontem teve treino aberto no Ninho do Urubu, homenagem aos 300 jogos do Arrascaeta, mas quem falou foi Rossi, experiente já goleiro argentino, que tem uma das vozes de liderança ali no Flamengo, falou um pouquinho sobre essa semifinal contra o Vasco, e a gente ouve e vê agora o goleiro do Flamengo. Primeiro, o Felipe é doido por querer vencer, isso sim. É bom que ele também tente transmitir isso para todos nós, porque sim, vai ter jogo que quizás a gente não vai jogar bem, vai ter jogo que não vai sofrer, vai ter jogo que não vai conseguir vencer. Essa fase dele de sempre tentar mostrar para nós que a gente tem que jogar para vencer, que tem que vencer, vai chegar um momento que não vai se virar normal quizás, mas vai ser muito difícil para os outros times saber que vencer o Flamengo vai ser difícil. Tá, então, o Rossi falando um pouquinho, o Flamengo tem um retrospecto, como a gente tem falado bastante, muito bom diante do Vasco. Dos últimos 31 jogos, apenas 2 derrotas, mas tem sempre que ficar bem alerta. Basta um jogo, né, com 2 gols de diferença nessa derrota para perder essa vaga. Então o Flamengo vai entrar bem atento e aí, se avançar à 7ª final de Campeonato Carioca, a decisão já é na quarta-feira, 12 de março, porque foi tudo antecipado por conta da data FIFA. Bruno, Mari. Se a gente olha o retrospecto, já dizia Veveta, macetando pro lado do Flamengo, né? De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Pois é. O Jufo deve ter dançado essa no carnaval também, né? Tem a referência. Tem a referência pop, mas tem a referência de Veveta desse também. Desse lado também, né? E aí, porque ele trouxe aquele outro dado, que são 15, nos últimos 15 anos, só 2 vezes o Vasco conseguiu esse resultado. Não, é o macetando pro lado do Flamengo, né? Acelera aí, hein, ô Ju? Bom dia, Bruno, Mari, acelera aí. Essa é a temática aqui no Vasco, ainda mais depois do confronto contra o Nova Iguaçu na quarta-feira pela Copa do Brasil. O time acelerou finalmente sobre o comando de Fábio Carille, talvez a melhor atuação sobre o comando do novo treinador, e ganhou por 3-0 da equipe da Baixada Fluminense e classificou para a Copa do Brasil. E a grande novidade nesse jogo foi o Nuno Moreira, que fez a estreia dele pelo Vasco no ataque e trouxe o Felipe Coutinho de volta para o meio-campo e ainda potencializou o Felipe Coutinho. Nuno Moreira deu uma assistência para o Ryan e fez uma parceria muito boa com o Coutinho, com várias tabelas, abrindo espaço, e o Coutinho acabou fazendo 2 gols e o Vasco conseguiu essa grande vitória diante do Nova Iguaçu. Um gás a mais para esse jogo, para essa decisão na semifinal do Campeonato Carioca diante do Flamengo. O Vasco precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para chegar à decisão, que não vai desde 2019. Então o Fábio Carille deve armar um time mais ofensivo, já que até o Tietchan está com uma lesão no joelho direito e deve ficar de fora ainda dessa partida. O Fábio Carille vai abrir mão dos 3 volantes, vai com o Coutinho no meio campo, e o Nuno Moreira deixou aquela dúvida no ar. Afinal, o Lloyd Augusto estava com mais chances de começar no time titular na ponta esquerda, formando o ataque com o Ryan e o Verratti, mas a boa atuação e a torcida ter amado o Nuno Moreira nessa estreia já deixou o Fábio Carille com uma pulga atrás da orelha. Não tem tempo de treinar, afinal o jogo já é sábado, e o Carille falou que o mental vai ser o mais importante. Vamos ouvir o treinador do Vasco. A preparação para sábado vai ser mais mental. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo. Tem que saber jogar o jogo, tem que ser firme, tem que ser forte, temos que jogar. Então primeiro é isso, recuperar bem, potencializar em cima de reuniões e conversas, mas principalmente o mental. É isso então, Vasco com o mental lá em cima
querendo aproveitar esse gás do Nova Iguaçu, dessa classificação, para poder reverter essa vantagem do Flamengo e chegar à final do Campeonato Carioca. Mari, Bruno, eu não consigo ver vocês daí porque eu só tô com uma câmera aqui, a minha equipe, mas me disseram que a Mari tá apresentando o Sport Center de Abadá hoje, que ela se recusou a tirar, Bruno, é verdade isso? Não, tá comportada. Então, profissional, viu, Ju? Tava suja. Aí eu achei melhor, não combinava com o look do dia. Muita cor, bloco do coruja da Ivete. Mas ela tá com a pulseirinha da triagem, sabe? Aquela quando você chega assim, só pra medir a pressão. Tive que cortar, senão eu ia chegar com ela aqui hoje. A pulseirinha veio. Triagem. Cheio de pulseira VIP, agora com pulseira da triagem. Clássico dos milhões, cada vez mais desigual. Olha aí, Bruno, você que pediu essa tela. Então, porque é o seguinte, o Jufo e o Pedro trouxeram esses dados, né, de como nos últimos 30 jogos só 2 vitórias do Vasco, tá ali embaixo, né? Flamengo 17 vitórias. E em outros clássicos do mundo, será que existe tanto desequilíbrio? Olha, você vê Inter e Milan, só 7 vitórias do Milan. Olha United e Liverpool, 10, 10 e 10. O Bayern até que tem boa vantagem sobre o Dortmund. Olha Real Madrid e Barcelona, El Clássico, equilibrado. River e Boca, também equilibrado. Palmeiras e Corinthians também, 10, 10 e 10. E aí até é uma boa referência, porque eu acho que talvez até sirva também, né, Marra, para Liverpool e United, porque assim, por exemplo, no caso de Palmeiras e Corinthians, é um momento muito forte do Palmeiras e um momento de baixa do Corinthians, mas você vê, é um clássico, tá tudo equilibrado. Como talvez seja de Liverpool e United também. E no Vasco e Flamengo tem desequilíbrio, né? Parece que o desequilíbrio fica muito grande, né? Ele é evidenciado pelos números. Por mais que seja um clássico, o Vasco não consegue responder como os outros que também estão em baixa respondem em uma ocasião especial como a situação de um clássico, né? Sim, isso é assustador, né? Essa diferença tão grande assim é assustadora. Por mais que a gente entenda que eles pegaram caminhos bem diferentes na Avenida do Sucesso, porque o Flamengo se organizou. Sim. Sim. Talvez se a gente voltar no tempo aí 10 anos... Década de 2000. Início ali, 2000 para 2000, antes do primeiro rebaixamento do Vasco, 98, né? Vamos aumentar um pouco ali, até o primeiro título, né? O título da Libertadores do Vasco. Não, mas é porque na época... vai para 98 já, isso? Não, é que eu tô falando porque... Mariana nem existia. Foi a minha infância. Um ano de idade, foi a minha infância. Eu tinha. Não, mas é isso mesmo, né? Nesse período. Minha infância lá no Rio... Torcida do Vasco, em relação justamente à torcida do Flamengo e tudo mais, que a gente está falando de diferença de números, o Vasco dava um banho, só que equilibrava na vontade do Flamengo. Até nas outras modalidades esportivas. Lembra disso, Jailson? Quais outras modalidades? Não, como o Vasco na época, né, foi uma política ali muito forte de ter investir em tudo. Isso. Sim. Mas isso acabou quebrando o clube também. Então, mas eu digo que essa questão de equilíbrio que a gente está falando de clássico, que hoje o Vasco não está conseguindo fazer frente ao Flamengo, na época o Vasco era financeiramente melhor e tecnicamente os jogadores eram muito acima dos jogadores do Flamengo. Mesmo assim, nos clássicos, o Flamengo na vontade, na torcida e tudo mais equilibrava. Coisa que o Vasco hoje não está conseguindo fazer, nos últimos jogos. Mas eu acho que, assim, de 98 para cá... Hoje, muito forte, a gente vive a era do dinheiro, né? Claro. Faz muita diferença. Configuração completamente diferente. Eu só citei ali um recorte. Não, claro, historicamente. Exatamente. Porque foi o auge do Vasco, Libertadores, no Centenário e tudo mais. E uma coisa que o Vasco não tem e que nesses outros clássicos existe é o fator de poder jogar em casa. Né? Porque praticamente não tem os jogos em São Januário. Teve faz uns 4 ou 5 anos, né? Com briga. Acho que você tem muita razão nessa observação. Eu acho muito porque o Vasco bem relevante. Joga, né? Discussão... Palmeiras e Corinthians. O Corinthians está toda hora recebendo. É uma discussão bem relevante, essa questão de São Januário. Será também. que entra nessa conta muito do estádio também, Marcos? Eu acho que entra sim, porque você jogar em casa... você não vai ganhar os jogos em casa. Tá bom, mas você também não vai perder todos, né? Eu acho que não casa... eu não sei se equilibraria o confronto, mas acho que não seriam só 2 vitórias, né? Tem a questão do que eles falam do ambiente hostil, né? São Januário e tudo mais, hostilidade, enfim, porque a rivalidade ali... Não tô falando de violência, não. Tô falando de campo mesmo. Mas aí teve até essa questão toda de São Januário uma vez, acho que o Flamengo ganhou, se eu não estou enganado, o gol do Everton Ribeiro. Isso que eu ia falar, do Everton Ribeiro e tal. Você perguntar pro adversário, onde é melhor jogar? No Maracanã ou em São Januário? Claro que ele vai falar Maracanã, é óbvio, exatamente. Claro. Até o Vasco tentou criar esse desconforto, levando o jogo ali pro mas não pro Newton Santos. Achei até legal que o Felipe Luiz,
na entrevista depois falou que teria feito o mesmo, né? Claro. Tentar criar algo diferente, tentar tirar o Flamengo da zona de conforto. O Felipe Luiz foi muito correto mais uma vez na entrevista. Mas aí muda pros dois, né? Oi? Mas aí muda pros dois. Muda pros dois, E o jogo foi muito violento, principalmente no primeiro tempo, né, Gerson? Por isso que o Carille até fala em tentar dosar essa vontade, né? Exato. Senão tem jogador expulso também. Arrascaeta versus Coutinho, 53 jogos, desde 24, tá, gente? 12 gols, 12 assistências, 0,44 por jogo, mas o Arrascaeta também não teve um ano bom no ano passado, né? Coutinho, 27 jogos, 7 gols, uma assistência, 0,3, né? Gol por jogo ali. Isso é uma comparação, porque a gente tá aqui, a gente tá numa pelada de fim de ano. Pelada do Zico, lá de fim de ano, chamou nós três. Parou aí, pá. Sobraram Arrascaeta e Coutinho. Fernandão. Felipe Coutinho. Acabamos de dizer que números são o quê? Bigode de shortinho no bloco. Isso aí. Gosta muita coisa, e que muitos, muitos usam como o quê? Como é que você falou? Bengala. Ele não falou nem moleta, ele falou assim, moleta. Ele não falou moleta, não. Ele falou bengala, que ele teve referência daquele senhor, o Kid, lembra? Que brilhou na década dos Falei 90. bengala. Tem certeza? Sim, tem. Hoje em dia? Tem sim. Não, hoje em dia não. Hoje não. Hoje. Mas a pelada é hoje, a gente não vai botar na máquina do tempo, Fernando. Hoje. Mas os dois bem na pelada lá da favela? Ah, tá. O melhor Coutinho, o melhor Arrasca, tu vai de? Eu vou no melhor Coutinho. E hoje? Hoje é o Arrascaeta. Bigode. O Bigode fala da Arrasca, ele até... Ele é o coração dele. Ele se emociona, mas eu entendo. Responder. Olha os olhos como brilham. Precisa, Arrasca. Porra, você aí, é então, diferente. Nesse clima, deixa o Kennedy. GV, só uma coisinha. Vontade. E lembra que a gente fez aquela reflexão ontem sobre a mudança? Que até brinquei contigo lá no Instagram sobre que podia até ter colocado no Instagram dos donos da bola. Pensa nessa troca aí. Sei que você trouxe ontem. Isso é bom pra gente discutir semana que vem. Vamos fazer o seguinte. Continua com o Kennedy. Põe os números do Arrascaeta aqui pra mim, ô Fera, por favor. Bigode, ao som de Kennedy, eu quero que você diga só os troféus. Só, mais nada. Eu sei que o Coutinho tem Champions, eu sei disso tudo. Mas o momento aqui é o momento Arrascaeta. Vamos lá. Não, tudo bem. 4 cariocas, 3 Supercopas, 2 Libertadores, 2 Brasileirões, 2 Copas do Brasil e 1 Recopa. E o maior prêmio disso tudo, meu coração. Galera! E tem um detalhe importantíssimo, aquele detalhe importantíssimo, junto com o Bruno Henrique, é o maior campeão da história do Flamengo. Ultrapassou Zico. São os maiores campeões da história. E completou 300 jogos com a camisa do Flamengo, que não é fácil. É jogo pra Dedéu. Que complete 500, 900, o meu coração já completou a vida inteira. GV, 91 assistências Pô, não dá. É muita coisa. Dá não. 91 assistências. Pô, e 75 gols pra um meia. Tá falando do atacante, de um Sabe quem também... Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que amanhã, às 5 horas e 45 minutos, vai enfrentar aí o time do Vasco. O Flamengo que venceu a primeira partida por 1-0, né? E agora joga pela vantagem do empate. O Flamengo que teve aí muitas convocações, né? Teve até comentarista falando, é uma Seleflá, praticamente muitos jogadores, praticamente em cada posição tem um jogador ali do Flamengo, né? E o Wesley convocado merecidamente, né? O Gerson, o Léo Ortiz, os caras estão jogando demais mesmo, né? Então, muito bem convocado. E o Flamengo vai enfrentar amanhã o time do seu pequeno rival. O Flamengo que venceu o primeiro jogo no Newton Santos, no tapetinho, por 1-0, joga por um empate, mas eu acho que, na minha opinião, o Flamengo tem sim grandes chances ali de ampliar ainda mais esse placar, tá certo? Na minha opinião, 2-0 Flamengo amanhã no Maracanã, diante da sua torcida. E teve também aí, querendo aparecer aí, o Galvão Bueno, discordando, né, e reprovando o titular do Flamengo na seleção brasileira, né, falando ali que foi desnecessário. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Galvão Bueno falou aí dessa convocação e quem é, né, esse jogador. Para o Galvão Bueno, né, a época do atual defensor do mais querido na seleção já passou. Abre aspas. Eu não consigo entender a permanência do Danilo na seleção. Fecha aspas. Galvão comparou a insistência de Dorival ao que ocorreu com o Tite e com o Daniel Alves, né? Danilo que veio para o Flamengo falando que não quer jogar de lateral,
porque quer ser zagueiro, quer jogar só na zaga, né? Segundo informações, saiu no contrato que ele só pode jogar na zaga do time do Flamengo, né? E vai para a seleção brasileira jogar de quê? De zagueiro? Eu acredito que não. Certamente vai jogar de lateral. No Flamengo, que paga o salário, tudo, ele não pode jogar de lateral, mas na seleção brasileira pode jogar de lateral. Na minha opinião também, assim, falando em seleção brasileira, eu acho que essa permanência do Danilo na seleção como lateral, eu acho que não é assertiva, né? Como zagueiro, quem sabe, tá jogando muito bem de zagueiro no time do Flamengo. Mas em referente às outras convocações, Léo Ortiz, Gerson, Wesley, os caras foram merecidamente convocados aí para a seleção brasileira. Mas se tratando aí do jogo de amanhã, qual o seu palpite, qual o seu placar? Na minha opinião, 2-0 Flamengo. E vocês? Comentem aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!